Olá, sejam bem-vindos ao canal Superquímica, eu sou o Caio e hoje nós vamos resolver talvez a questão mais difícil da prova do IME 2022, a questão de número 31. O enunciado dela fornece para a gente um equilíbrio, certo? E fornece também as constantes de equilíbrio em duas temperaturas diferentes. E além disso ele pergunta qual que é a variação de entalpia padrão da reação em kJ por mol, considerando que ela seja constante nessa faixa de temperatura. Bem, para resolver essa questão diretamente, a gente precisaria saber essa equação aqui decorada, que é a equação de Van 't Hoff. Só que ela é uma equação muito complicada, então provavelmente muita gente no dia da prova não conseguiu lembrar, assim como eu também não tenho essa relação decorada. E o que eu vou fazer justamente hoje é demonstrar essa relação para vocês, tá certo? Antes de nós resolvermos a questão propriamente. Uma forma que eu acho bem legal de encontrar essa equação é utilizando as constantes de velocidade com a equação de Arrhenius. Porque existe uma relação entre a constante de equilíbrio e as constantes de velocidade. Eu vou chamar de K1, por exemplo, a constante da reação direta e de K-1 a constante da reação inversa. Veja que eu só fiz aqui aplicar a equação de Arrhenius. Eu vou chamar de EA1 a energetivação da reação direta e EA-1 a energetivação da reação inversa. Tá? 1 vai representar a reação direta e -1 a reação inversa. Eu posso dizer que a constante de equilíbrio é a razão entre o K da reação direta e o K da reação inversa. Tá? Vamos deixar essa relação e vamos entender por que eu posso escrever isso aqui. Vamos considerar primeiro esse equilíbrio simples aqui de A em equilíbrio com B. Eu posso escrever a lei de velocidade tanto para a reação inversa quanto para a direta. Para a direta, eu posso escrever como K1 vezes a concentração do reagente A. E para a inversa, K-1, no caso, o índice -1, vezes a concentração do produto B. No caso aqui, o A para a reação direta funciona como reagente, está sendo consumido, e para a reação inversa, o B é que está sendo consumido. A gente sabe que o equilíbrio é justamente quando essas duas velocidades se tornam iguais. Então, eu vou igualar V1 com V-1. Então, K1 vezes a concentração do A vai ser K-1 vezes a concentração do B. E, para fazer aparecer a constante de equilíbrio, a gente sabe que a constante de equilíbrio é a concentração do B sobre a concentração do A. É só eu fazer a razão entre a constante da reação direta pela constante da reação inversa. Então, perceba que essa razão aqui é exatamente o valor da constante de equilíbrio, beleza? Então, eu realmente posso usar essa relação aqui. Então, nós temos aqui Kc. Então, agora a gente vai substituir os valores de K1 e K-1. Nós já temos eles aqui anotados. Veja que nós fizemos aqui uma consideração de que o fator pré-exponencial é igual tanto para a reação direta quanto para a reação inversa. Isso aqui é mais um auxílio para diminuir um pouco o trabalho algébrico, tá bom? Então, a gente considera que eles são aproximadamente iguais. E a gente vai, então, escrever agora essa razão. Eu vou copiar o K1 aqui, esse fator todo grandão aqui, e o K-1 aqui embaixo, tá bom? Veja que a gente pode cortar aqui o fator pré-exponencial e ficar apenas aqui com a base E. Como as bases aqui são iguais, eu posso passar esse termo aqui para cima trocando de sinal, certo? Isso aqui é uma propriedade da potenciação, né? Na divisão aqui eu faço o primeiro expoente menos o segundo. Então vai somando lá para cima. Então a gente tem E elevado a menos A1, EA1 sobre RT, mais EA-1 sobre RT. Eu vou unir, colocar todo mundo sobre RT, então vai ficar EA-1 menos EA1. Só que se a gente for olhar aqui para o diagrama de energia versus coordenada da reação, nós temos esse montante aqui sendo a energetivação da reação direta, e esse outro montante aqui, né, lembrando que é deste patamar até o ponto do complexo ativado, isso aqui vai ser a energetivação da reação inversa. Perceba que se eu faço a diferença da reação direta com a reação inversa, os valores, não é? Eu consigo obter o ΔH, que é a variação de entalpia da reação. Só que perceba, se a energetivação da reação inversa for menor do que a reação direta, que é o caso aqui, o ΔH dá positivo. Então, a gente teria um valor negativo aqui e o ΔH da reação seria positivo. Então, como tem essa diferença de sinal, a gente vai colocar um sinal de menos para compensar. Olha, vai ficar E elevado a menos ΔH sobre RT, tá certo? Se a gente aplicar ln aqui dos dois lados, a gente consegue sumir com essa base E aqui. Então, vai ficar ln de Kc igual a menos ΔH sobre RT. Essa aqui é a equação geral que vai me dar a variação da constante de equilíbrio com a temperatura, tá bem? Agora a gente vai propriamente para a questão. A gente pode escrever o ln de K1, eu vou chamar de K1 a constante de equilíbrio na temperatura T1 e de K2 a constante de equilíbrio na temperatura T2. Percebe que a questão falou que o ΔH ele fica constante com essa variação de temperatura. Ela pediu para a gente considerar isso porque isso vai amenizar um pouco as contas aqui
para a gente poder encontrar a nossa resposta. Mas na realidade, o ΔH ele também muda com a temperatura, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer aqui a subtração do ln de K1 pelo ln de K2 para a gente obter uma expressão só, tá bom? Olha só, ln de K1 menos ln de K2 é menos ΔH sobre RT1 menos ΔH sobre RT2, vem aqui com o sinal positivo. Então, ln de K1 menos ln de K2, vamos colocar o menos ΔH sobre R em evidência. A gente vai ter aqui 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. A gente sabe das propriedades dos logaritmos, que quando nós temos dois logaritmos aqui subtraindo, nós podemos escrever como sendo o logaritmo da divisão entre eles. Então, nós temos ln de K1 sobre K2 igual a menos ΔH sobre R, vezes 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Então, essa é a equação de Van Hoff que a gente vai utilizar para resolver a questão, beleza? Já que a gente tem agora em mãos, a gente só vai substituir os valores que a questão deu para a gente. Para o valor de K1, a questão forneceu aqui 4 vezes 10 a 24 a 27 graus Celsius e 2,5 vezes 10 a 10 a 227 graus Celsius. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que na equação de Van Hoff, o valor das temperaturas tem que ser em Kelvin. Tá bom? Sempre em Kelvin, porque o valor do R aqui que a gente está utilizando, ele é dado em Kelvin, tá bom? Ele forneceu aqui, olha, 8,3 joules por Kelvin mol. Então a gente vai ter ln de 4 sobre 2,5 vezes 10 a 24 sobre 10 a décima, igual a menos ΔH padrão sobre 8,3, 1 sobre 300, que é a temperatura da constante K1, 27 graus Celsius, né? 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin, menos 1 sobre T2, que é a temperatura da constante 2, 227 graus Celsius, 227 mais 273 vai dar 500 Kelvin, tá certo? Então agora aqui é só a gente fazer continha. 4 sobre 2,5 vai dar 1,6, 10 a 24 sobre 10 a décima dá 10 a 14, menos ΔH sobre 8,3. Aqui, se a gente fizer essa fração aqui, a gente vai ter 5 menos 3, 2 sobre 1.500, né? E aí, ele forneceu aqui no enunciado o ln de 1,6 e o ln de 10. Essa é uma ótima evidência para saber se você está no caminho certo, porque olha só o 1,6 que apareceu aqui. Agora a gente vai expandir esse logaritmo aqui, porque a gente sabe que desse produto aqui a gente pode abrir uma soma de logaritmos. Então a gente vai ter ln de 1,6 mais o ln de 10 a 14, que vai dar 14 ln de 10, igual a menos ΔH sobre 750 vezes, né, dividir aqui 2 por 1.500, vai dar 1 sobre 750 vezes 8,3. ln de 1,6 ele forneceu, que é 0,47, e o ln de 10, 2,3. Fazendo essa continha, você encontra 32,67. Aí passa o menos aqui para a esquerda, passa o 750 multiplicando 8,3, nós temos esse produto aqui. Aí o ΔH padrão vai dar menos 203.370,75 joule por mol. Mas a pergunta é em quilojoules por mol, né? Tem que tomar esse cuidado. O ΔH, então, vai dividir isso aqui por 1.000, né? Vai dar menos 203,3 kJ por mol, que é exatamente a alternativa D. Beleza? Se você gostou dessa solução, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E também não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos novos vídeos que virão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.